O que Jesus Cristo ensinou. Os pontos principais da doutrina de Jesus Cristo são a onipresença e a disponibilidade de Deus, e a crença de que, como Deus não apenas transcende ao seu universo, mas está em toda parte, imanente nele, reside dentro dele. Esse universo deverá, em realidade, refletir a sua perfeição. É a oração que abre a porta da alma para que o poder divino possa exercer a sua vontade, levando a harmonia e a paz. Jesus Cristo ensinou que as moléstias físicas não passam de moléstias da alma manifestadas no corpo e que depois de se realizar a cura da alma, esta será seguida pela cura do corpo. A alma se vivifica pela aproximação a Deus através da prece e da meditação, e pela modificação da conduta externa da pessoa, para fazê-la mais completamente em harmonia com a lei de Deus. Jesus Cristo ensinou a eficácia da oração científica para reformular toda a vida da pessoa e obter saúde, harmonia e progresso espiritual. Por oração científica se entende a prática da presença de Deus. A oração é o remédio. Lembre-se de que uma única coisa que importa é a oração. O tempo gasto em oração nunca é desperdiçado. Se você não orar, não poderá esperar resultados. Você poderá dizer: na verdade, não rezo muito, mas penso da maneira certa o dia todo. Isso é lograr a si próprio, de modo mortal. Se estivesse pensando da maneira certa, estaria achando um jeito de devotar muito tempo à oração. Ore determinadamente por si mesmo todos os dias, ou nada conseguirá. Se estiver com medo, ou preocupado, ou cansado, ou desanimado, ou apressado, ou desapontado, ou sofrendo dores, Deus é o seu remédio certo. Portanto, ore. Se orar fiel e regularmente e tentar viver da melhor maneira possível, é apenas uma questão de tempo, até que todos os problemas, todas as dúvidas e temores, todas as lembranças tristes, todos os erros desapareçam para sempre, e a paz e a alegria perfeitas entrem na sua vida. Em foco. Pelo amor de Deus, vá direto ao assunto. E depois, não se desvie dele. Não fique usando de rodeios. Não vá de Nova York para Nova Jersey, passando pela Europa e pela Austrália. Cultive o senso de humor. Busque o lado engraçado de todas as coisas. Ele está sempre presente e o ajudará a enfrentar qualquer situação. Ria de si mesmo pelo menos uma vez antes das 10 da manhã, diariamente. Você não pode pedir carona para entrar no céu. Tem que trabalhar para ganhar a sua passagem. Nunca dê mais de coisa alguma. Se ama o seu país, não infrinja as suas leis. Disse que o homem que sabe quando ficar calado é capaz de qualquer coisa. Irradie felicidade e ajudará e inspirará a todos que encontrar. Cultive a felicidade e a irradiará, pois ela não pode ser ocultada. A infelicidade pode ser ocultada, mas a felicidade não pode ser mantida em segredo, assim como o alho. Café para 3. Criamos leis mentais para nós mesmos e depois temos que viver segundo essas leis. Infelizmente, costuma ocorrer que elas são leis limitantes. Sugerimos uma deficiência para nós mesmos. Ou outra pessoa o faz por nós. E antes que nos demos conta do que aconteceu, aquilo se tornou quase que um dogma sagrado. E, no entanto, não passa de uma sugestão e podemos nos libertar
com uma mudança de crença. Um jovem médico e a mulher estavam recebendo a visita de um parente. Depois de jantar, serviu-se o café e foi então que a visita exclamou, nervosamente: "John, você sabe que não posso tomar café. A nicotina me mantém acordada a noite toda." A mulher já ia dizer qualquer coisa quando o marido lhe fez um sinal com os olhos e retrucou: "Asseguro-lhe, minha querida tia, que não há nicotina neste café." A visitante replicou: "Sempre há nicotina no café e me deixa acordada a noite toda." Então o anfitrião disse: "Minha querida tia, dou-lhe a minha palavra de honra como médico de que não há nicotina neste café." A idosa senhora, que tinha o maior respeito tanto pelas qualificações profissionais do sobrinho quanto pela sua integridade pessoal, satisfez-se com aquilo. Tomou 3 grandes xícaras de café, saboreou-as enormemente e dormiu feito uma pedra a noite toda. Naturalmente não pode haver nicotina no café. O que a senhora queria dizer era cafeína. Mas falou nicotina. E claro que não aprovamos o embuste empregado. O embuste jamais é legítimo, mas a história ilustra perfeitamente o poder da boa e da má sugestão. Primeiro, a idosa senhora criou uma lei limitante para si mesma. Depois, revogou-a sem qualquer problema. Por que não começar hoje a revogar algumas das muitas leis semelhantes que, sem dúvida, criou para si mesmo? Olhe para onde está indo. Olhe para onde está indo, porque inevitavelmente irá para onde está olhando. Onde estiver a sua atenção, aí estará o seu destino. A atenção é a chave da vida. Aquilo a que realmente dá sua atenção, você se torna. Aquilo em que realmente se concentra virá para a sua vida. Fundimo-nos na coisa que preenche nossos pensamentos de maneira tão inevitável quanto os rios correm para o mar. A Bíblia diz que assim como um homem pensa no seu coração, assim ele será. Não diz simplesmente assim como um homem pensa, mas assim como pensa no seu coração. E isso significa pensar com interesse ou sentimento. Já foi dito que crescemos como a coisa que admiramos. Mas como é certo que pensamos um bocado naquilo que realmente admiramos, esta é apenas mais uma maneira de dizer que nos transformamos na coisa a que damos a nossa atenção. Essa lei é muitas vezes ilustrada de modo muito divertido na vida prática. O homem que adora cavalos com o seu ar equino é familiar a todos. Kipling conta de um pescador da Terra Nova que era o próprio bacalhau. E Dickens fala de um velho advogado pedante que parecia um pergaminho animado. Fique atento a essas dramatizações divertidas e não deixe de se dar conta da grande lição que transmitem. Ele venceu as cartas. De determinados pontos de vista, a história de sua vida pode bem se comparar a um jogo de cartas. Em qualquer jogo de cartas, você recebe sua mão e depois cabe a você jogar as cartas como lhe aprouver. Algumas pessoas recebem mão excelente daquele que dá as cartas, mas depois jogam de modo tão infeliz que acabam perdendo o jogo. Outras recebem mão bem fraquinha, mas jogando sensata e cuidadosamente, terminam vencendo o jogo, a despeito de todas as desvantagens. O mesmo acontece com o jogo da vida. Algumas pessoas parecem começar com todas as vantagens que a natureza ou as circunstâncias podem oferecer, mas jogam tão mal essa mão esplêndida que terminam fracassadas e desapontadas. Outras parecem ter recebido a mão mais fraca daquele que dá as cartas. Pouquíssimos trunfos,
porém pelo exercício da sabedoria, bom senso, aplicação e, acima de tudo, oração, jogam com tanto êxito essa mão fraca que, quando acaba o jogo, obtiveram um sucesso brilhante e dourado e ficaram com todas as fichas da vida. Não importa que mão lhe possa ter sido dada. Não importa que erros possa ter cometido. A rodada ainda não acabou. E você ainda pode fazer da sua vida um grande sucesso, se começar hoje a jogar as suas cartas cientificamente. Os irrequietos espirituais. A melhor maneira de estudar metafísica é descobrir o mestre ou o centro que parece atraí-lo mais e depois concentrar-se nesse método por um período de tempo razoável. Se após esse período razoável de experiência, você decidir que esse método não lhe serve, escolha outro e faça novo período de experiência. Mas não fique correndo de um método para outro. Algumas pessoas correm de mestre para mestre e de centro para centro, indo às vezes a meia dúzia de locais diferentes numa semana, até que suas cabeças estejam numa confusão completa. Ninguém chega a parte alguma por meio desse tipo de coisa. Tais pessoas não são estudantes de metafísica. São irrequietos espirituais. Se você estivesse estudando canto, por exemplo, e tentasse seguir 3 ou 4 métodos ao mesmo tempo, sabe o que aconteceria à sua voz. E o estudo de metafísica é comparável em muitos aspectos ao da música. Nunca se esqueça de que não deve obrigação a nenhum mestre ou mestra, ou igreja ou centro, ou qualquer outra coisa exceto ao Cristo que reside em você. É seu dever sagrado deixar qualquer mestre, não importa o quanto, o respeite pessoalmente ao encontrar um melhor. Mas enquanto estiver trabalhando com um determinado método, deverá concentrar-se exclusivamente nele.